Fazer um pouco diferente hoje. Tentar falar um pouco sobre a meditação, tentar contextualizar a meditação. Provavelmente não vai ser útil, mas porque não é um assunto do cérebro, né? Meditação não é um assunto do cérebro. Mas, por outro lado, influencia, né? Como você enxerga o assunto, influencia, né? A sua atitude. A sua atitude é importante. Né? Então, por minha própria experiência, né? Às vezes eu percebi, né? A compreensão equivocada, né? Por isso que eu brigo, por exemplo, com a tradução de sati, né? A pessoa fala plena atenção, a atenção plena, a vigilância. Todas essas coisas, elas dão um significado, mas também não é bem um assunto, né? E aí isso distorce um pouco, né? Quando você vai meditar com a atitude de plena atenção, atenção completa, né? Aí quando você faz, mas não é bem isso, né? E isso distorce um pouco, e como isso distorce, isso meio que bloqueia um pouco, né? A sua chance de sucesso. A ponto de eu falar, né? Eu prefiro que as pessoas não entendam do que elas entendam errado. É melhor não entender do que entender errado, né? Então, isso é um ponto de vista, né? Por outro lado, talvez tenha que ser assim mesmo, sabe? Não tem nenhum... É uma coisa que é assim mesmo, você entende mais ou menos e aí você descobre o método correto, né? Talvez seja normal assim mesmo, não é uma questão de falta de explicação, talvez não tenha nenhuma explicação que realmente resolva. E é normal, as pessoas entendem mal e elas acertam, elas descobrem por si mesmas, né? É uma coisa, é um insight pessoal, né? Então, não é um problema, né? Não é falta de explicação, não é porque alguém não explicou corretamente, né? Não tem explicação correta, né? Todas as explicações são mais ou menos, né? E é uma coisa que as pessoas têm que passar, né? Elas têm que tentar por si mesmas, errar e eventualmente achar o método correto, né? Então talvez seja isso mesmo. Mas como eu não tenho nada para fazer, vocês também provavelmente não têm nada para fazer, então vou eu explicar mais ainda, né? Talvez ajude, provavelmente não. Mas, né? Pior que tá, não fica, né? Que nem antigamente o Tiririca não sei se ele parece que ele foi eleito, né? Mas na época que eu era leigo, ele não tinha sido eleito ainda, mas ele tinha um slogan, né? Volta Tiririca, pior que tá, não fica, né? Então nós estamos aqui também no mesmo, no mesmo clima. Então vamos tentar contextualizar a prática de meditação e depois a gente pratica um pouco de meditação a ver se ajuda ou não. Mas então o budismo, né, ele ensina a meditação. A meditação existe no budismo dentro de um contexto, né? E o contexto em que a meditação existe no budismo é o contexto da libertação. A gente pratica a meditação com a intenção de alcançar a libertação, de alcançar a Nibbana, transcender o ciclo de renascimento e morte, né? Libertar-se do ciclo do samsara, etc. Então, essa libertação não ocorre por causa de alguma intervenção divina, algum ser divino mandou as forças do universo para você, você agradou Deus e Deus ficou feliz com você, então te deu a entrada ao paraíso. Não é nada disso, não tem a ver com nada, com nenhum ser, né? Apesar de que algumas escolas budistas atualmente ensinam mais ou menos isso, né? Na verdade, de acordo com o que o Buda ensinou, né, não tem nada a ver com entidade nenhuma, com bodhisattva nenhum, com ser celestial nenhum. É uma realização pessoal. Né? É algo de você com você mesmo, porque o problema é você. Né? Então, se o problema é você, a solução é você. E, por mais que as pessoas tentem passar uma mensagem diferente hoje em dia, o próprio Buda dizia, né, eu não ilumino ninguém. Eu não ilumino ninguém. O próprio Buda dizia isso, né, claramente, né? O Buda dizia, eu só aponto o caminho. Né? Eu não ilumino ninguém, eu só aponto o caminho. Então, quem tem que alcançar a iluminação somos nós mesmos. Né? E não adianta rezar para o Buda que ele não ajuda, porque ele não é ele que cria o problema, então não é ele que resolve o problema. Né?
Então, ele só ensina e aponta o caminho. E como que é esse caminho? Nesse caminho não tem muito a ver com poderes psíquicos, poderes celestiais, poderes místicos. Isso tem a ver com enxergar a verdade, né? Quando a mente enxerga a verdade, ela então se liberta. Para enxergar a verdade é importante... Como é que uma pessoa que tem olhos não enxerga a verdade? Se uma pessoa tem olhos, como que ela não enxerga? Só se tem algo obstruindo, né, a visão dela. Então a mente também é assim, né? Essa mente, por que a mente não enxerga a verdade? Que há alguma coisa obstruindo essa visão da verdade, né? Essa experiência da verdade. Basicamente, o que obscurece essa experiência da verdade é o tal do ego, né? Isso é um fenômeno composto, de vários aspectos, né? Então, é basicamente isso, né, que distorce a visão da realidade. Então, como é que você faz para enxergar a verdade? Você precisa apaziguar esse ego, né? Você precisa apaziguá-lo, precisa estabilizar ele, apaziguar ele, né? É uma coisa que a gente pode refletir por si mesmo, né? Por exemplo, quando você tem raiva de alguém, né, você enxerga aquela pessoa de uma certa maneira, né? Você tem opiniões sobre ela de uma certa maneira. Suas expectativas com relação àquela pessoa é tal, né? Você imagina que ela vai fazer tal e tal coisa quando está com raiva dela, né? Ou quando você está com medo dela, aí já é diferente. Quando você está com raiva dela, a sua visão é uma. Quando você está com medo dela, já é outra. Agora, quando você gosta daquela pessoa, já muda completamente, né, o seu modo de enxergar aquela pessoa. Então, dependendo de qual é a sua expectativa, qual é o seu desejo, a sua aversão, suas opiniões, você vai distorcer completamente o que você está enxergando. Então, para conseguir, né, se aproximar mais da verdade, né, é importante conseguir pacificar a mente, para que ela fique mais ou menos equânime. Quanto mais equânime, melhor, né? Para que haja menos distorção da realidade. Mas vai um pouquinho mais além disso também, né? Além de não distorcer a realidade, também tem uma questão de reintegrar a mente, né? As pessoas acabam se identificando com o intelecto, né, e acabam entendendo, isso sou eu, né? E elas completamente negligenciam o resto. Então, mesmo quando elas tentam alcançar a iluminação, elas tentam alcançar a iluminação através de ideias, pensando, tentando entender algo, né? Quando a gente fala em enxergar a verdade, as pessoas falam, elas traduzem isso, né, como eu tenho que entender a verdade. Você não tem que entender a verdade, você tem que enxergar. Mesmo enxergar a verdade não é bem isso, né? Porque não é algo que você enxerga com os olhos, né? Não tem aonde você botar uma palavra nisso, né? Não é enxergar a realidade, não é entender a realidade, né? Porque isso são fenômenos secundários, né? Seja lá o que for, né? Não tem um nome para aquilo, né? A gente pode chamar de insight, pode chamar de vipassana, pode chamar de jnanadasana, o que você quiser, não importa. São apenas nomes, né? Então, mesmo quando as pessoas vão praticar, elas tentam praticar com o intelecto, né? Elas querem entender a realidade, ficam pensando e analisando e tentando entender alguma coisa. Mas não é bem isso também, né? Então, conseguir pacificar a mente é importante, né? Porque condiciona, abre as portas para que a mente consiga, então, enxergar essa tal de realidade. Então, para conseguir pacificar a mente, você precisa conseguir reeducar a mente para ela parar, né? Parar de ser agitada, né? Ou, em outras palavras, né, você precisa aprender a parar de atormentar a si mesmo. Conseguir deixar a mente em paz. Parar de atormentar a si mesmo, deixar a mente em paz, né? Permitir que a mente volte ao normal, né? Então, pode ter várias estratégias para você fazer isso, né? E você deveria trabalhar várias estratégias ao mesmo tempo, né?
Não tentar somente focar em um aspecto, mas trabalhar por várias frentes, né? Porque as impurezas mentais, elas trabalham em várias frentes também, né? Elas têm todo tipo de recursos, né? Então a gente também tem que fazer o melhor possível, né? Não ficar apenas esperando que alguma coisa específica vai ter um resultado mágico que vai fazer os problemas desaparecerem. Você tem que trabalhar em todas as frentes possíveis, né? Então você trabalha melhorando seu comportamento, melhorando a sua forma de existir no mundo, né? Porque se você melhora seu comportamento, melhora a sua forma de existir no mundo, você cria mais condições para que a sua mente se pacifique, né? Tem menos remorso, menos rancor, as pessoas não te atormentam tanto, né? Se você vive de maneira correta no mundo, né, há menos atrito com o mundo ao redor, né? E você também tem menos rancor contra si mesmo, tem menos remorsos, menos memórias ruins para ficar lembrando, né? Tem mais autoestima, está mais em paz consigo mesmo, né? Então as coisas que perturbam a sua mente diminuem, né? Não desaparecem, mas diminuem, né? Então esse é um dos approaches que a gente faz, né? Agora também tem um aspecto de aprender a lidar consigo mesmo, né? Então usar recursos internos também, né? Tem os recursos externos, né, que são tanto, né, como eu falei, né, você melhorar o seu comportamento, melhorar a sua forma de existir, escolher melhores amigos, procurar um ambiente saudável para morar, para viver, né, frequentar pessoas boas, pessoas sábias, né? E até mesmo práticas devocionais também são um recurso externo, né, que ajuda a apaziguar, né, equilibrar a mente, né, trazer bons estados mentais, fomentar bons estados mentais, né? Então, você usa recursos externos, mas também usa recursos internos, né? Então, a prática devocional é uma mistura de ambos, tem tanto um recurso externo, mas também tem um recurso interno, né? Então, se você tiver inclinação para esse tipo de prática, né, você pensar com reverência com relação ao Buda, com reverência com relação ao Dharma e à Sangha, né, pode trazer um estado mental que fomenta paz, fomenta tranquilidade, fomenta estabilidade mental, né? A mente fica pacífica, a mente se estabelece, ela fica tranquila. Ou em outros estados mentais também. Em geral, o que ocorre é que você tem que olhar qual é a sua perturbação, né? E tentar gerar o estado mental oposto àquela perturbação. Se a sua perturbação é medo, então você gera coragem, ou gera algum outro estado mental que apazigua o medo, né? Por exemplo, algo que as pessoas não pensam muito, mas a aceitação é uma boa forma de apaziguar o medo, né? Ter humildade é uma boa forma de apaziguar o medo, né? Ter aceitação, simplesmente, bom, vai ser o que for, né? Porque o medo tem essa característica de tentar controlar o futuro, né? Estar preocupado com o futuro, né? Às vezes você pacifica isso desenvolvendo aceitação, desenvolvendo humildade, contentamento, né? Ou coragem também, né? Então, em geral, você tem que trabalhar com aquilo que perturba a sua mente e você procura desenvolver o oposto, né? Ou algo que anule aquilo, né? Você pode experimentar, né, ir misturando diferentes estados mentais e ver qual deles resulta em paz, né? Qual deles resulta em instabilidade mental, né? A mistura nem sempre é a mesma, né? Que é um problema muito comum com estrangeiros na Tailândia, né? Então, na Tailândia, em geral, para uma pessoa média tailandesa, pelo menos antigamente, eu não sei como é que é hoje em dia, porque eles são educados à maneira ocidental hoje em dia, né? Mas antigamente, né, uma pessoa média tailandesa, você dava bronca nela, mandava ela ter atenção, prestar atenção, fazer esforço, e aquilo equilibrava a mente delas, né? Mas para um ocidental, você presta atenção, faça esforço, e ficam mais tensos ainda, ficam mais estressados ainda, ficam mais agitados ainda do que antes, né? Tem uma cultura de culpa e de baixa autoestima, né? Bem grande, né? Então, quando você dá a bronca neles, ficam mais agitados ainda, então não dá certo, né?
Então você tem que experimentar, tem que tentar misturar os estados mentais, misturar esse com aquele, ver o que acontece, se resolveu ou não resolveu, então vamos mudar, vamos tentar uma nova estratégia, né? Tem que aprender a trabalhar consigo mesmo, né? Ver o que é que funciona bem para você, né? Então, para algumas pessoas, por exemplo, bom humor ajuda bastante. Um bom humor tranquiliza a mente, pacifica a mente. Outras pessoas não, né? A atitude de humor, né, deixa a mente agitada, a pessoa fica pensando em piadas o tempo todo, né? E aquilo vira um aspecto do ego dela também, né? Ser engraçado, contar piadas, vira um apego para aquela pessoa, né? Então agita a mente dela. Então não funciona para essa pessoa devia abrir mão disso, né? Para algumas pessoas, relaxar mais ajuda. Outras pessoas, ser mais atento e mais energético ajuda. Depende de cada caso, né? Então, você também trabalha esse aspecto, né? Aprender a manipular sua própria mente, aprender a estabelecer a sua própria mente, aprender a lidar com os estados mentais que surgem na sua mente, né? Como manobrar esses estados mentais, como anular os estados mentais nocivos, né? Como manusear ele ou tentar transformar eles em algo positivo também, né? Às vezes você não precisa anular eles, você apenas direciona eles para um lado correto, né? Por exemplo, não sei, um exemplo, não, sei lá, quando eu estava falando com relação ao Lampopiak, né? Quando eu fui morar com ele só me dava bronca, né, o tempo todo, né? Só dava bronca, só chamava a minha atenção, às vezes tirava sarro de mim, né? Mas eu não sabe, isso me estimulava ainda mais, não vou deixar minha mente cair, né, em fraqueza, e falar, me criticou. Não, deixava a mente mais firme ainda, né? Então, quanto mais ele fazia isso, mais firme eu ficava, mais eu sabe, mantinha a mente ereta, não deixava ela vacilar, sabe? Deixava mais firme ainda do que antes, né? Então, não sei. Eu tinha essa ideia também, né? Tudo bem, né? Eu só quero que o Lompó me elogie quando eu realmente tiver algo de valor que mereça elogios. Antes disso, tá certo. Quanto mais me criticar, melhor. Porque tá correto, realmente eu sou burro. Então, pode criticar à vontade. Na medida que for verdade, eu tô de acordo, né? Não tem problema. Pode mandar. Pode mandar. Se for verdade, tá certo. Tá ótimo, né? Então, sei lá, de alguma forma você conseguir transformar aquilo em algo positivo, né? Então, para mim, funcionava bem isso, né? Eu chegava assim em situações ridículas, né? Que, tipo, eu recitando Patimokkha, né? Que é uma recitação longa, requer concentração, né? Você tem que realmente focar, né? São mais de 40 minutos, 50 minutos, você tem que estar de cor, um texto em Pali, né? Sem ler livro, tem que só sentar ali, fechar os olhos, sabe, 40 minutos disso não é fácil, né? Você requer muita concentração, né? E aí eu fazendo a recitação, o Lompó conversando atrás de mim, como é que tá aí? Tá quente hoje? Tentando, geralmente você não faz, geralmente fica em silêncio, todo mundo faz silêncio, né? Então ele lá conversar, às vezes me criticando, eu não estou entendendo nada, você consegue entender o que esse cara fala? Eu não estou entendendo nada que esses caras. Aí eu só não deixava a mente ir para aquele som, né? Mantinha a mente focada. Né? Então, quanto mais ele tentava me agitar, mais eu ficava firme, né? Então, foi útil, né? Se a pessoa não tem uma capacidade de lidar com isso, provavelmente, que aconteceu já, né? Um outro monge estrangeiro que foi morar lá não teve essa mesma habilidade. O Lompó Pia criticou ele e o cara levou para o lado pessoal, né? O cara falou, puxa, o Lompó me odeia, Lompó me odeia. Eu falei, não, é assim mesmo, não fica chateado. Não, eu tenho certeza, ele me odeia. Aí acabou indo embora, né? Foi embora, não aguentou, né? Foi embora. Foi embora resoluto, com certeza, Lompó Pia me odeia. Ele falou para mim várias vezes isso, eu tentando convencer. Ele falou, você não sabe de nada, o que ele fez com você é de nada, isso é o que ele fez comigo. Ele nem criticava muito aquele cara, né? Ele simplesmente não dava atenção para ele, né? Fazia aquelas cara feias que ele sempre faz também. Né? Mas só esse tanto o cara já levou para um lado pessoal, né? Não conseguiu, né, usar aquilo para algo positivo. Né? Então acabou indo embora, pegou as coisas e foi embora. Falou, não dá, né? O Lompó me odeia, eu tenho que ir embora daqui. Então você não só anula os estados mentais nocivos, mas às vezes você, ok, isso aqui não é legal, mas eu
eu consigo manusear isso, né? Redirecionar isso para algo positivo. Né? Não tem problema nisso, fazer isso. Né? É assim que você aprende a lidar com a sua própria mente. Você tem que criar uma atitude de mente pacífica. A mente pacífica, porque senão se você tentar pacificar a sua mente só na hora de meditação, você não vai conseguir. Eu duvido muito. Só que se você tiver problemas mentais, né? Se você é meio esquizofrênico, meio bipolar, talvez você consiga. Mas é uma coisa que não se sustém. Né? Não é porque você desenvolveu alguma sabedoria, é apenas uma coincidência, a sua mente tem certa característica, né? E ela tende, né, a obsessão, né? Ela tende a ficar obcecada com algum assunto, aí ela dá a impressão de que se concentrou, né? Mas é uma concentração que não vem com sabedoria e a pessoa fica cada vez pior, na verdade, me dá a impressão, né? Das pessoas que eu vejo, quando elas têm esse tipo de fenômeno acontecendo, elas parecem que ficam piores do que estavam antes, né? Porque não trabalha com o ego, na verdade aquilo vira mais comida ainda para o ego dela, né? Alimenta o ego ainda mais, porque além de todas as coisas de anterior, agora tem mais uma coisa para ela se apegar, né? Até a ideia, eu sou especial, eu tenho meditação profunda, eu sou especial. Né? Ela alimenta ainda mais o ego daquela pessoa. Uma pessoa, você deveria, né, cultivar uma mente pacífica, não só na hora de sentar em meditação, mas ao longo do tempo, ao longo do dia, né, ao longo da noite, ao longo da tarde. Né, ter isso como um objetivo, né, maior. Cultivar uma mente pacífica em qualquer situação, em qualquer lugar, qualquer oportunidade que eu enxergar. Né? Você sempre tenta, sempre que você lembrar do assunto, você traz a mente de volta, né? Traz a mente para esse assunto, né? Pacificar a mente, estabilizar a mente, ter uma mente firme e sábia. Né? Quando ela tiver que atuar, que ela atue com sabedoria. Se ela não tiver que atuar, que ela fique pacífica, que ela fique tranquila. Tá? Tenta cultivar isso, né? Para quando você sentar em meditação, aí você trabalha de uma maneira já um pouco mais fácil. Né? Quando você sentar em meditação, e com o tempo também, mesmo fora de meditação, né, que as pessoas falam, né, você começa a meditar onde quer que você esteja. Né? Quando você pega o assunto, né, quando você entende, né, qual é o assunto, você realmente não tem obrigação de sentar para meditar. Né? Tendo feito, né, esses trabalhos de base, né, cultivando, na medida do possível, né, um estilo de vida que conduza à mente pacífica, que conduza à mente saudável, na medida do possível, aprendendo a trabalhar com a sua própria mente, aprendendo a cultivar seus pensamentos, suas atitudes, aprendendo a como é que fala isso em português? Rewire. Reestruturar a sua mente para que ela se torne um fenômeno mais saudável, mais harmonioso, mais inteligente, né? Menos caótico, menos autodestrutivo, menos como é que fala isso? Ineficiente. Né? Um negócio um pouco mais bem feito, né? Um pouco mais eficiente, um pouco menos de desperdício, um pouco mais de menos atrito, né? A mente flui sem atrito, as coisas ficam fáceis. Né? Fazer as coisas é fácil. Né? Levantar para fazer algo é fácil, conversar com alguém é fácil. Antigamente é tudo difícil, levantar de manhã, um parto para levantar de manhã. Né? Aí tem que fazer tal coisa, ai meu Deus, tem que fazer tal coisa. Quando você tira essas bagunças todas, fica tudo muito simples, a mente se manobra fácil. Né? Manuseia ela fácil, ela não tem atrito interno, né? Diminui bastante, fica bem mais agradável. Né? E ela fica menos estressada, menos irritada, menos dolorida. Né? Quando você senta em meditação, não é tão horrível assim, né? Quando você senta em meditação, ok, dá para aguentar isso aqui, né? Não é tão ruim assim. A mente não está tão agitada, não é esse fenômeno horrível que é para as pessoas normais, né? Mas ainda assim vai um pouquinho mais longe que isso, né? Quando você senta em meditação, né? Você simplesmente tenta trazer a mente para o silêncio, né?
usa a respiração, né, como meio esquisito falar assim, não faz sentido, mas vamos dizer, usa a respiração como uma imitação da mente silenciosa, como uma inspiração para a mente silenciosa. Isso não faz sentido, esquece, não tem como explicar isso. Bom, esquece, simplesmente foca a mente na respiração, não pensa demais não, só foca a mente na respiração e tá bom, já não precisa pensar demais. Tentar explicar demais fica mais confuso ainda. Porque a mente ela pega sozinha, sabe? A mente ela imita, né? A mente ela tem a tendência a imitar, é assim que as pessoas aprendem a falar, né? É assim que as pessoas aprendem a reagir emocionalmente, né? Você imita as pessoas ao redor, você reage. Por isso quando você chega num lugar que está tenso, você sente tensão. A mente imita. Por isso que o Buda encorajava tanto as pessoas a evitar más companhias, procure bons amigos. É por isso que você sente algo especial quando você está na presença de um grupo especial, que você está especialmente quando você, sabe, tem um encontro de mestres, né? Quando você tem uma reunião de monges lá em Wat-Pah-Pong, ou quando alguns, sei lá, às vezes calha, né? Cada vez mais raro, né? Que eles vão ficando mais velhos também, todos eles têm muitos deveres e tal. Mas quando era mais novo acontecia, né? Você estava lá no mosteiro, de repente vinha Lompo Buddha, Lompo Samchai, Lompo Lsi, Lompo Saitong. De repente estava lá, tinha uns 5 deles sentados no mesmo quarto conversando. Você fica ali, cara, não acredita isso. 5, né? É difícil achar um, imagina 5 juntos, né? Ali sentado, você sente aquele, né? Puxa vida, isso é diferente. Né? Tem a mente sente algo diferente ali, né? Então, ela reage ao ambiente, né? Ela reage àquilo com o qual ela faz contato. Né? Quando você bota a mente em contato com a respiração, né? É somado a uma atitude tranquila que a gente cultivou já antes, né? Que eu estava falando antes, em vez de já fazer tudo na hora de sentar em meditação, né? Você já cultiva isso antes, né? Então você já tem uma atitude inteligente na sua mente com relação às coisas, né? Então quando ela focar na respiração, ela vai focar de maneira inteligente, de maneira sábia, não tentando agarrar, não tentando, sei lá o que as pessoas fazem. A gente faz tudo também, né? Faz tudo menos meditar, a gente faz. Então ela já tem uma fundação de sabedoria, né? De uma inteligência emocional, um bom senso, né? Aí você bota ela em contato com a respiração e mantém ela ali. Com o tempo, elas vão se mesclando, sabe? A mente e a respiração, elas vão se unificando, elas vão ficando juntas. Pode ser assim, né? Pode ser que seja assim, que aconteça. Ou a sua mente pode reconhecer o silêncio, né? Também, que é muito comum, né? Para muitas pessoas é assim, né? Não é tanto a respiração, mas o ato de colocar a mente na respiração deixa a mente pertinho, né, desse ponto de silêncio, né? Porque a respiração ela não fala nada, a respiração é silenciosa. Né? Então, quando você consegue colocar a mente na respiração, às vezes ela nota, né? Tem um silêncio aqui. Tá? A mente, pouco a pouco, ela sente cada vez mais, naturalmente ela se atrai em direção a esse silêncio. Você não precisa fazer nenhum esforço para isso. Né? Você deveria fazer um esforço para manter a mente na respiração. Né? Se for a sua inclinação mental, talvez a sua mente vá em direção a esse silêncio. Talvez não, talvez ela fique satisfeita com a respiração e tudo bem, porque isso também dá certo. Se a mente conseguir ficar continuamente com a respiração, né, com uma atitude saudável, com uma atitude tranquila, serena, em contato com a respiração de maneira contínua, aquilo dá certo, dá muito certo. Mas algumas pessoas pode ser diferente, né? Algumas pessoas a mente pode se inclinar em direção ao silêncio, né? Então isso também é bom porque é bem útil também, né? Então, a mente reconhece aquele silêncio, né? E aí fica bem fácil praticar a meditação, né? Quando você cultiva isso com frequência, né? A mente cria amizade por esse silêncio, né? Para de brigar com aquilo, reconhece valor naquilo, enxerga aquilo como algo importante. Ela fica feliz ali, né? Ela senta ali, está tranquila, em silêncio, e tem uma sensação de bem-estar ali, né?
Não é um bem-estar assim de você sair levitando no ar, ai que felicidade, coisa mais boa. É uma coisa tranquila e serena, é uma coisa pacata, né? É uma sensação de amizade, né? Uma sensação de voltei para casa, sabe? Uma sensação, estou em casa, não tem. Aqui não tem nenhum problema a ser resolvido, não tem nada a ser feito, está tudo bem aqui. Né? Então a mente pode se inclinar dessa maneira também. Né? E aí você mantém a mente nesse silêncio. Da mesma forma que você manteria a mente na respiração, você mantém a mente experienciando esse silêncio. Né? Então você cultiva isso, né? Cultiva o hábito de estar em contato, ou com a respiração, ou com esse silêncio. Né? E aí é só isso. Né? No que diz respeito à volição, eu vou fazer algo, você faz só isso. Desse ponto em diante, você não faz mais nada. Você apenas sai da frente e deixa esse negócio desenvolver. Né? Se a mente se distrair, você traz lá de volta. Mas traz lá de volta com aquela inteligência que você cultivou antes. Não traz lá de volta com raiva, com ganância, com, sabe, desejo de controlar, desejo de ser especial, desejo de alcançar a iluminação, desejo de experienciar uma meditação profunda, né? Com raiva porque a mente saiu, idiota, por que você saiu? Volta para cá. Eu sou idiota, por que eu, caramba, acabei de falar que não ia fazer, eu fiz de novo. Isso é o contrário do que, né? Isso já é agitação mental. Né? Mesmo que você consiga trazer a mente de volta, você destruiu completamente aquela fundação que nós falamos anteriormente. Né? Então, a única coisa que você faz é isso. Se a mente se distrair, se ela se distrair, você traz ela de volta, mas com inteligência, né? Com sabedoria. Né? Ou se a mente cair no sono também. Né? Isso também é um problema. Né? Algumas pessoas, a mente é viciada em estímulo. Outras pessoas, a mente, ela tende, né, a apagar, né? Ela tende a não existir. Em Pali chama Bhava Tanha, Vibhava Tanha. Algumas pessoas elas têm desejo por existência na qualidade de experiências. Né? Se eu experiencio algo, eu existo. Então, o silêncio não é a sensação de existência, não é forte o suficiente. Eu quero mais existência. Eu quero sentir que eu existo, que eu importo, que eu sou importante. Eu quero pensar em algo, eu quero ouvir algo, eu quero alguma coisa, sabe, que me dê a sensação de que eu tenho importância, que eu existo. Né? Em geral, as pessoas buscam estímulos sensoriais ou pensamentos, né, para experienciar essa sensação de eu. Né? Isso é um vício da mente. Mas algumas pessoas têm inclinação a Vibhava Tanha. Né? Elas vão em direção ao não, a não existência. Né? Quando a mente não tem aquilo que lhe agrada, então ela desliga. Né? Se não vai ter o que me agrada, então desliga. Ela cai num estado análogo ao sono. Da mesma forma que a confusão mental é um estado análogo ao sonho, esse estado de algumas pessoas, a gente fala, como é que eles falam? Vibhanga, sabe como eles falam? Tem uns nomes que eles falam em Pali para esse negócio. Não está mesmo dormindo, às vezes está dormindo mesmo, às vezes a pessoa cai, está ali roncando, inclusive, né? Mas às vezes não, as pessoas não chegam a cair no sono, mas também não está bem acordada, sabe? E elas confundem aquilo com samadhi, né? Porque a mente fica pacífica, não estou pensando em nada, não tem nenhum pensamento, então eu devo estar em samadhi, né? Mas na verdade não, a pessoa caiu nesse estado que é quase que como análogo ao sono. Da mesma forma que a pessoa que cai em distrações, em fantasias, é um estado análogo ao sonho. Mas ela não está mesmo sonhando, ela também não está bem acordada, não é mesmo? Ela não está sonhando, mas também não está acordada. Ela está num negócio meio termo, né? Entre estar sonhando e estar acordado. Ela está fantasiando, está perdida em pensamentos. Né? Por outro lado, também tem o outro oposto, né? A pessoa cai no estado meio apagado, né? Não está dormindo, mas também não está acordado. Né? Então, você tem que atuar aí. Aí você atua, né? Mas você atua quando? Quando você percebe, né? Quando sati se reestabelece. Então você atua. Você não tem como atuar quando o sati não está presente. Então não adianta ficar com raiva, né? Porque eu fiquei meia hora viajando na maionese ou dormindo, né?
pessoa senta, apaga. Aí quando a hora de novo, ele passou meia hora. Fala, oh, como eu sou burro, fiquei meia hora. Não tem como você ficar, não adianta você ficar com raiva nessa hora, porque quando você está nesse estado de ausência, né, quer seja ausência nas fantasias, quer seja ausência no sono, não tem como você fazer nada, não tem como você ficar com raiva de você mesmo, porque você não estava presente. Ficar com raiva de quem? Não tinha ninguém ali. Era um estado é um estado de insanidade mental, né? É uma ausência. É uma ausência. Então, vou ficar com raiva de quem? Não tinha ninguém ali para ficar com raiva, né? Aí, quando a pessoa recupera a ciência, ela fica com raiva de si mesma. Na verdade, é um momento de você ficar feliz. Que bom, voltei à sanidade mental, percebi o que estava fazendo de errado. Então, esse não é o momento de ficar com raiva. Esse é o momento de falar, que bom, voltei à sanidade, voltei à ciência, agora vamos trazer a atenção de volta à respiração. Sabe? Eu comparo com, sabe, como às vezes, sempre acontece, né? As mães levam a criança no mercado, na feira, né? Aí acaba a mãe se distrai, a criança se distrai, elas se perdem, a mãe e a criança se perdem. Né? Aí anuncia no alto-falante, dona tal, o seu filho está aqui, está aqui no caixa tal, venha buscar o seu filho. Né? Aí quando encontra o filho, em vez de falar, que bom que eu reencontrei meu filho, não, fica com, onde que você foi, por que você foi, eu falei para você não fazer isso. Imagina, né, como é que a criança reage a isso, né? Fala, puxa, agora que era um momento de felicidade, que eu reencontrei com a minha mãe, ela toma uma bronca, né? Então as pessoas fazem isso consigo mesma, né? Elas se distraem, né? Quando elas conseguem recuperar sanidade, né? Recuperam sati, né? Quando recuperam sati, elas reagem com raiva. Né? Então, não, essa é a hora para você ficar feliz. Que bom, recuperei sanidade mental, recuperei ciência. Que bom, agora voltemos então à nossa meditação. Tranquilo, não tem problema, é uma coisa tão simples. Né? Era para ser uma coisa tão simples, as pessoas transformam isso num cavalo de guerra. Né? Era a coisa mais simples do mundo e as pessoas destroem tudo, né? Por raiva e ganância e desejo e falta de inteligência emocional. Né? Então você só atua quando você recupera ciência de que você se distraiu. Se você não se distraiu, não há nada a fazer. Apenas permaneça em silêncio com a mente focada naquele ponto. Quer seja a respiração, quer seja aquele silêncio, não importa. Ou algumas pessoas podem experienciar como se fosse um espaço, né? Uma sensação de espaço, uma sensação de vazio. Vazio no sentido de espaço vazio, né? Não tem nada ali, tem um espaço livre, né? Ou um silêncio. Né? Ou o que mais que essa pessoa pode experienciar? Silêncio, espaço. Não sei. Alguém sempre vai ter uma experiência diferente, né? Ou então a respiração. A respiração é excelente. Não negligencie a respiração. Essa respiração é excelente. É um objeto excelente de meditação. Porque eu digo isso porque algumas pessoas ficam tentadas, né? Elas querem algo especial, querem algo diferente, né? E aí elas inclinam a mente a essa coisa mais efêmera, né? Que é esse silêncio, e a mente se perde. Né? Elas não é a natureza delas ter isso como objeto de meditação. Mas elas querem aquilo porque é diferente, dá uma sensação que é algo especial. Né? Então, em vez de focar na respiração, que seria o correto para elas querem experienciar algo diferente, então elas vão para esse lado. Você tem que ter humildade e honestidade consigo e falar, não, para mim o que funciona é a respiração. Não importa se aquilo é legal, é curioso, não importa, você tem que fazer o que funciona. Tem que ser honesto consigo mesmo e fazer aquilo que funciona. Então, é só aí que você atua. Né? À medida que a mente está tranquila, estável e presente, né? Está estável naquele objeto de meditação, você não faz nada. Você fica só ali. Né? Em alguns casos, a mente começa, ela não fica estável. E não é porque ela está perdendo concentração. Né? Mesmo como ela fica sutil, a mente, sabe, você imagina que a mente progride de mais grosseira para o mais sutil,
Você imaginaria que ela, quanto mais sutil ela fica, mais estável e mais serena ela fica. Não é bem assim, nem todo mundo é assim. Eu não sei qual é a porcentagem de pessoas que é ou não é assim, mas nem todo mundo vai ser assim. Mesmo quando a mente fica mais sutil, às vezes ela perde um pouco de estabilidade, né? Ela começa a se movimentar, ela começa a experienciar coisas esquisitas, experienciar piti, sukha, êxtase, sensações no corpo, né? Fica esquisito, né? Aí não tem muito essa resposta certa, o que fazer com relação a isso, né? Se você consegue aplicar a volição sem perturbar a mente, você traz ela de volta para a respiração, né? Mas tem que ser muito sutil, né? Porque se você aplicar desejo assim muito mais forte, a mente fica grosseira, né? Você recua a mente para um estado mais grosseiro, né? Se você tiver sutileza o suficiente para gentilmente, habilmente, é muito sutil, gente. Nesse ponto a mente é sutil, né? É que nem você encostar assim e o negócio desmorona por completo, né? Então você tem que ter, você pode tenta, né? Tenta trazer a mente de volta para a respiração, ver se você consegue fazer isso sem destruir, né, aquela sutileza mental que foi conquistada, né? Eventualmente você vai conseguir. Eventualmente você vai conseguir. É só você insistir e continuar tentando e se esforçando, que é um aprendizado meio que natural também, né? Que nem andar de bicicleta. Com o tempo você fica suave, né? No começo é um negócio meio assim, mas você não precisa pensar em ficar suave. Você anda com frequência, aquilo naturalmente vai suavizando, é uma coisa natural que o corpo faz, né? A mente também reage, né? Então, você faz aquilo com frequência, fica uma coisa natural. Ela espontaneamente vai ficando mais sutil, vai ficando mais capaz de atuar, né, de maneira tranquila, né? Então, o ideal é isso, né? Se a sua mente ela começa a perder, né, a estabilidade, começa a se movimentar de maneira que seja, né? Você simplesmente traga ela de volta para a respiração ou para o foco, né? O ponto, né? Provavelmente nessa hora já não tem mais um nome claro do que é aquilo, né? Mas você sabe o que é. É um ponto central, é um centro, onde você repousa a mente, né? E ela se sente confortável ali, ela se sente silenciosa, ela se sente estável. Você traz a mente para esse centro, para essa estabilidade, né? E, né, encoraja ela gentilmente, tipo, fica aí, não vai embora não, fica aí, né? Então tem uma certa habilidade em fazer isso, né? Mas se você realmente não consegue, então você usa a solução dos burros, a sabedoria dos burros. A sabedoria dos burros é a persistência, né? A sabedoria dos sábios é a inteligência. A sabedoria dos burros é a persistência. Então, pelo menos, se você não tiver a sabedoria dos sábios, tem a sabedoria dos burros, é melhor do que ser burro, né? Ser burro, ter sabedoria dos burros é melhor do que ter a burrice dos burros, né? A única coisa pior que a sabedoria dos burros é a burrice dos burros, né? Então, já que eu não tenho sabedoria dos sábios, eu tenho a sabedoria dos burros, eu persisto. Então, você continua praticando, chega naquele ponto, a mente, né, a mente se agita e perde concentração. Tudo bem? Volta do começo, coloca uma respiração, senta, relaxa os ombros, foca na respiração, volta do começo, tanta vez que for, né? Não precisa, né? Não estou com pressa, não tenho agenda, não tenho nada, eu estou aqui para isso. Né? Ainda mais se você virou monge, eu vim aqui para isso, vou morrer fazendo isso. Estou disposto a passar minha vida inteira fazendo isso. Eu larguei tudo, eu não tenho mais nada para fazer. Vamos fazer isso aqui mesmo, por que não? Mas caiu, eu boto de novo. O que é que tem? Não tem nada para fazer, não tem agenda, não tenho, como é que chama? Relatório de produtividade a passar para o chefe. Não tem que prestar contas de quantos nibbana já alcancei, quantos. Eu não tenho nada disso. Né? Eu não tenho dever com nada, a não ser a minha própria prática. Né? Então, é isso que eu vim fazer aqui. Então, que se dane. Vai demorar mais, vai demorar menos, que se dane, eu estou aqui para isso. Aí você faz, entendeu? Você faz. Né? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. É para isso que eu estou aqui. É para isso que serve esse mantra, é para isso que serve essa cabana que eu tenho, é para isso. É para esse processo que ela serve. Ela foi construída para esse processo. Vamos usar ela. Aí você pratica. Né? Pratica o máximo possível. Vai até a burrice recuar, né? Porque burrice é impermanente. Como todos os fenômenos condicionados, burrice é impermanente. Se você não desistir, a burrice desiste. Né? Alguém vai ter que desistir. Né?
Então você faz, você pratica, né? E se você conseguir vencer essa parte, não tem muito que ser dito, porque é tudo meio que natural e automático, né? Não há nada a ser explicado, porque não há nada a ser feito, né? A não ser relembrar as pessoas a não ficarem apegadas àquilo que você experiencia, né? E quando você emergir daquele estado mental, né, lembrar de usar, você vai reparar que a mente está diferente, né? Quando a mente emerge daquele estado pacífico, né, ela está muito bem comportada, ela está muito bem tranquila, né? Às vezes a pessoa até se confunde, acha que alcançou a iluminação, porque ela não gera sofrimento, ela não gera desejos, né? Ela está perfeitamente tranquila, ela não... Sabe, algumas pessoas podem até falar, puxa, eu acho que parece que acabou, né? Não tem como é que você olha para a mente daquele dia e fala, não tem como sair mais desejo disso. Ela está totalmente tranquila. Provavelmente eu acho que eu nunca mais vou sentir desejo, porque isso parece que parou, né? Parece que parou. Mas se você não cuidar daquilo, né, eventualmente os desejos voltam, né? Porque aquilo é apenas é uma coisa passageira, né? Então você apenas lembre-se, né, de caso você experiencie isso, quando a mente recuar daquele estado mental e voltar ao seu estado normal, né? Normal, entre aspas, normal assim, seu estado funcional do dia a dia, né? Lembrar de aplicar essa mente para contemplar o Dharma, contemplar a impermanência, contemplar sofrimento, contemplar o corpo, desenvolver talvez o ponto mais produtivo de trabalhar é fazer a contemplação do corpo, né? Porque vai direto a um assunto importante, né? Então, lembrar, né, de usar a mente que está tranquila e pacífica, né, que está estável e bem comportada, usar ela para refletir a respeito do Dharma, investigar o Dharma, investigar a realidade do corpo, investigar a realidade da morte, a realidade da velhice, a realidade da doença, a realidade da impermanência, a realidade do sofrimento, a realidade da sua existência no mundo, do samsara, né? Porque lembre-se, né, que eu falei no começo, né, o objetivo é enxergar a realidade. Então, vamos enxergar a realidade. Se o objetivo era esse, então agora é a hora, né? Então, mais ou menos esse contexto, né, da prática de meditação dentro do budismo, Theravada, pelo menos. Então, quando você entrar em meditação, tenha uma atitude inteligente com relação à sua meditação. Aprenda a guiar a sua mente, né? Sem fazer uso dos estados mentais nocivos, né? Aprenda como atuar sem fazer uso dos hábitos habituais, né? De raiva, desejo, aversão, medo, preocupação, ansiedade, né? Como é que eu faço para atuar? É que nem as pessoas me perguntam direto, né? Mas se eu perder a raiva, se eu não ficar com raiva, como é que eu vou ter sucesso na vida? Como é que eu vou conseguir vencer no mercado profissional? Como é que se eu me tornar uma pessoa pacífica, como é que eu vou conseguir existir no mundo? Existe um negócio chamado inteligência, também existe, né? Não tem só raiva, medo e ansiedade que move você à frente. As pessoas também conseguem andar para frente usando inteligência, né? Então, reeduque a si mesmo, né? Tome partido da inteligência, né, e renuncie os estados mentais que fazem parte, né, da ignorância. Né? Reeduque a sua própria mente a atuar usando inteligência, usando sabedoria, usando bem-querer, usando renúncia, usando humildade, usando energia, usando coragem, usando destreza, usando bom senso, qualidades mentais positivas e úteis, né? Então, mesmo durante a meditação, né, se você né, a mente tem um empuxo em direção à raiva, tem um empuxo em direção à agitação mental, tem um empuxo em direção à preocupação, à ansiedade, à insatisfação, né?
empurre ela de volta com inteligência, né? Counteract, como é que fala isso? Haja, como é que fala em português? Atue, né? De maneira inteligente, né? Mas sem substituir um problema por outro, né? A pessoa quer vencer o medo e age com raiva, né? Como você pode ser tão medroso, seu bunda mole? Aí você trocou 6 por meia dúzia, né? Você trocou medo é um estado mental agitado. Aí você troca um estado mental agitado por outro, que é a raiva, né? Aí não resolveu um problema e criou outro, né? Então, como é que eu venço o medo e substituo por um estado mental que não é agitado, que é tranquilo, né? Então, tem um jeito de fazer isso, aprenda, né? Aprenda a lidar consigo mesmo, inclusive durante a meditação. Mas não deixe para fazer tudo só na hora de sentar em meditação. Você tem que ter um cultivo mental constante, perpétuo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quanto mais você fizer isso, mais rápido fica, mais fácil fica, né? Não é estranho e não é surpresa que as pessoas pratiquem meditação faz 20 anos e nunca conseguiu fazer progresso, porque não é. Elas meditam só na hora de sentar, né? Elas trabalham só na hora de sentar e ainda assim, às vezes nem sentam todos os dias, sentam uma vez por semana, né? É óbvio que não houve progresso, né? É claro que não houve progresso, seria estranho se houvesse progresso. Então é normal que não haja progresso, né? Então realmente não dá certo se você não tiver real comprometimento, sei lá, não tiver commitment, como é que fala? Comprometimento, é isso que fala? Sei lá. Não tiver assim real gana, né, real vontade, né, esse real gana, real vontade só vem se a pessoa realmente tem visão do que está sendo feito, né, e aquela visão tem ressonância no coração dela, né. Se a pessoa não tem outro jeito, eu não consigo enxergar outra maneira disso acontecer, né. É um nível de dedicação que só existe quando a pessoa está realmente afinada com o assunto, né? Está em harmonia com o assunto, né? Então não tem como a pessoa, né, ler e praticar porque é legalzinho, o Dalai Lama é bonitinho, é uma coisa bacaninha, faz, mas não vai dar certo, não vai chegar no ponto que precisa chegar, né? Então, né? Então, sei lá, não tem, não. Algumas pessoas vão ter isso, algumas pessoas não vão ter isso, é normal, né? Mas só não desperdice, né? Se você vê que você tem isso, então não desperdice, não seja tímido, não seja preguiçoso, não seja desleixado, né? Utilize bem essa oportunidade, né? Não desperdice. Tendo dito tudo isso, né, vamos praticar a meditação. Vamos ver o que acontece, dá resultado. Eu aposto que não vai dar em nada. Que se falar fosse a solução dos problemas, gente muito melhor do que eu já falou e ainda não deu em nada. A Ajahn Chah já falou, Lompo Man falou, o Buda falou e até agora estamos aqui todo mundo. Então, mas, né, que nem a gente fala, por exemplo, Lompo Chah, Ajahn Chah ensinava, fazia um esforço, explicava as coisas. Provavelmente não dava certo, né? Mas mantinha as pessoas interessadas, né? E manter as pessoas interessadas faz com que elas pratiquem. Elas praticando, aí elas enxergam por si mesmas, né? Então, o ato de falar, explicar, provavelmente não funciona no sentido de eu vou explicar, as pessoas entendem e acabou o problema. Mas falar mantém as pessoas interagindo, interage com as pessoas, né? Mantém as pessoas envolvidas, né? E estando envolvidas, elas se esforçam em praticar. Se elas se esforçam em praticar, aí há uma chance de que alguma coisa aconteça, né? Então, mesmo que não seja útil no sentido de explicar e as pessoas entenderem, pelo menos mantém as pessoas ocupadas com algo útil. E aí elas praticam, aí quem sabe alguma coisa sai disso, né? Então, vamos praticar meia hora de meditação.